Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde, graças a Deus estamos juntos novamente. Vamos então para mais um ensinamento que virá através de uma reportagem que eu peguei de um espírita chamado Paulo Eduardo de Barros Fonseca. Eu gostei muito, vamos todos nós agora fazer uma reflexão sobre essas informações, sobre esses ensinamentos que ele nos passa. Ele dá o título de Conexão com Deus. Nunca precisamos tanto de conexão com Deus como agora, com essa pandemia. Vamos lá. Aí ele fala, a ciência explica que nós vivemos num mundo físico de formas. Nós vivemos num mundo físico de formas. Veja bem. De modo que a percepção do meio interno está relacionada com os nossos 5 sentidos. Quais são? Olfato, paladar, visão, audição e tato. E tem forma. O importante é isso, e tem forma. Eu vou repetir porque o estudo dele aqui é fantástico. Eu adorei, é tudo que eu gosto da minha vida, é matéria desse teor. A gente aprende muito, por isso é importante todos nós prestarmos muita atenção. A ciência explica que nós vivemos num mundo físico de formas. Está vendo? Nós vivemos num mundo físico de formas. De modo que a percepção do meio interno está relacionada com os nossos 5 sentidos. Olfato, paladar, visão, audição e tato. E tem forma. Tem forma. Aí ele continua, mas também estuda uma sexta maneira de sentir algo. Olha, existe uma sexta maneira de sentir algo. Que seria a integração dos 5 sentidos e a mente racional. Olha só, a integração dos 5 sentidos, isso aqui é muito bom para os psicólogos. Como no nosso grupo tem vários psicólogos, vai ser importante saber desses ensinamentos. Então ele fala, mas também estuda, então ele já falou que nós temos 5 sentidos, não é? Quais são os 5 sentidos? Tato, audição, olfato, paladar, visão. E isso tem forma. Aí ele continua na informação, mas também estuda uma sexta maneira de sentir algo, que seria a integração dos 5 sentidos, né, e a mente racional, integrando-os para transmitir uma informação mais precisa, enquanto a faculdade de receber as impressões exteriores. Muito bem. Aí ele continua. De qualquer maneira, os nossos sentidos, inclusive os superiores e suprassensíveis, por meio das clarividências etérica, astral e mental, mostram que esses mundos se interpenetram e que também possuem formas. Então, tudo tem forma. Tá vendo? Ó, então ele fala, repetindo, de qualquer maneira, os nossos sentidos, inclusive os superiores e suprassensíveis, por meio das clarividências etérica, astral e mental, mostram que esses mundos se interpenetram e que também possuem formas. Que nós chamamos isso de ideoplastia. Nossa doutrina espírita chama de ideoplastia. Aí ele continua. Essa rápida digressão, né, que é saída, né? Essa rápida saída, essa rápida digressão é necessária para o entendimento egrégora, né? O entendimento do egrégora. Essa rápida digressão, né, é necessária para o entendimento do egrégora pessoal e coletivo. Enquanto, vamos prestar atenção, pessoal, que isso aqui é muito importante, vou repetir.
Essa rápida digressão, que é essa rápida saída, né, é necessária para o entendimento do egrégora, né, pessoal e coletivo, enquanto uma forma de ideia nutrida por pensamentos e sentimentos que estabelece uma corrente fluídica que adquire vida ao ser alimentada por mentalizações e energias psíquicas, criando como que uma entidade autônoma pela persistência e intensidade emocionais e mentais. Incrível, achei fantástico. Eu vou repetir, olha que coisa interessante. Essa rápida digressão, quer dizer, essa saída, que é necessária para o entendimento do egrégora, né, que é o sentimento do individual e coletivo. Enquanto, né, uma forma de ideias nutrida por pensamentos e sentimentos, uma ideia nutrida, ou seja, potencializada, né, por pensamentos e sentimentos, uma ideia nutrida por pensamentos e sentimentos, que estabelece uma corrente fluídica que adquire vida ao ser alimentada por mentalizações e energias psíquicas, criando como que uma entidade autônoma pela persistência e intensidade emocional e mental. É exatamente isso que acontece. Vou ver se eu consigo destrinchar isso aqui de uma maneira mais primária, para que nós outros possamos entender melhor. Quando nós temos uma ideia fixa, não é? A gente só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo, noite e dia. Não é? Então, essa ideia, esses pensamentos se cristalizam. E ao se cristalizarem, eles ganham forma. Eles ganham forma. Porque eles são alimentados por fluido cósmico universal, como ele fala aqui, alimentada por mentalizações e energias psíquicas, criando como que uma entidade autônoma. Então, cria-se uma entidade autônoma, que é a ideoplastia, não é? Pela persistência e intensidade emocional e mental. Então a gente entrega todo o nosso ser, todo o nosso potencial, porque todos nós temos um potencial, se nós utilizarmos, como a doutrina fala, né? Jesus fala, 10% de nossa capacidade, meu Deus do céu. Se utilizarmos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que nós não seremos capazes de fazer? É a mesma coisa. Um pensamento fixo, não é? Ele se cristaliza. E de tanto a gente persistir, injetando nele, alimentando ele com toda a nossa energia do sentimento e do pensamento, ele cria forma, cria vida. Cria vida, é o que ele está falando aqui. E é exatamente isso que a nossa doutrina explica através da coleção de André Luiz. Explica exatamente isso. Aí ele continua. A nossa mente, não é? E como decorrência, nosso estado de espírito é como um dínamo gerador das nossas tristezas e alegrias. Tá vendo? É como um dínamo, ele é um gerador, ele recebe e gera, não é? Ou da tristeza ou da alegria. Né? Tudo começa no pensamento, de modo que ao semear um pensamento, você estará formatando uma ação. Logo, o homem é o produto de seus pensamentos. Aí é que está. Pois é. Ainda hoje eu estive conversando com um cidadão, achei muito interessante o que ele me falou. Isso ele falou que foi real, aconteceu mesmo. Ele teve um enterro de uma pessoa, de um conhecido dele, que precisou 6 homens muito forte mesmo, para pegar em cada alça do caixão. 3 de um lado, 3 de outro. E eles pingaram de sono, não conseguia levantar aquele peso. Todo mundo ficou assustado
de ver o peso que estava aquele caixão. Aí vocês refletem, por que aquele caixão estava tão pesado? Não fica difícil de chegarmos a uma conclusão, não é, pessoal? Ora, nós somos o que pensamos. Onde quer que estejamos, nós somos o que pensamos. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Jesus não falou isso, foi Jesus quem falou. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aí é que está. Onde está o teu coração investindo, está o teu tesouro. Muito bem. Aí ele continua. Às vezes se a gente vai dormir preocupado, porque deixou de terminar um serviço lá no ambiente de trabalho, a gente vai dormir preocupado? À noite a gente sonha com o trabalho, porque o pensamento foi lá, estava lá. Então, se o pensamento estava lá, o espírito também estava. Ele se locomoveu até lá. Né? Aí ele continua, eu repetindo, né? Vou repetir essa parte. A nossa mente a nossa mente e como decorrência, nosso estado de espírito, é como um dínamo gerador de nossas tristezas e alegrias. Tudo começa no pensamento. De modo que, ao semear um pensamento, você estará formatando uma ação. Logo, o homem é o produto dos seus pensamentos. Assim, nos momentos em que nos conectamos com a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, chamamos de Deus. Individual ou coletivamente, devemos procurar fazê-lo em segredo de coração aberto, com sinceridade, palavras simples e fervor. Lembrando que Deus está dentro de nós, no templo da nossa alma. Isso aqui está em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Já dizia, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a teu pai, que está no secreto. Então isso aqui é bíblico, né? Então foi palavras de Jesus que nos sugeriu que todas as vezes que nos sentíssemos atribulados, era para entrarmos no nosso quarto, fecha a porta, eleva o pensamento ao seu Pai, o seu Criador, que é Deus, para que dessa forma nós possamos entrar em contato com Ele, para que haja uma interação. Isso não pode ser feito eventualmente, isso tem que ser feito continuamente. Aí ele continua, se a prece não muda a natureza e nem o curso das provações do cotidiano, ela concilia o presente e o futuro, fazendo que o aguardemos com otimismo. Aliás, é o alerta de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, quando diz, não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Tá vendo? Então a gente entra no quarto, fecha as portas e conversa com Deus e faz o nosso pedido. Faz o nosso pedido. Mas nós temos que fazer o pedido e não exigir de Deus que sejamos atendidos para ontem. Não é para ontem. Nós temos que ficar em paz, aguardar e ficar em paz. Aí é que entra a fé, a esperança. Ficar em paz significa o quê? Ter a certeza de que seremos atendidos. E pode ter certeza, pessoal, se a gente pedir com fé, com sinceridade, com simplicidade, nós seremos atendidos. Mas não no nosso tempo, no tempo de Deus. Por isso que em Mateus está escrito, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Já basta cada dia o mal que acontece conosco, que a gente faz também. Ainda vai se preocupar com o amanhã, que nem chegou ainda. Aí ele continua, nesse momento em que a humanidade enfrenta suas incertezas, perdas e medos, é fundamental o exercício da fé raciocinada para que a prece individual ou coletiva seja um instrumento de ligação com o plano espiritual para emanar energias positivas. É hora de ressignificarmos nossos sentimentos para que na fé de cada pessoa todos possam encontrar o conforto sentimental e com mais leveza
esperança e confiança, passar por esses momentos de provação e ainda ser partícipe da construção de dias melhores para toda a humanidade. Aí ele continua, por isso, quando você quiser orar, individual ou coletivamente, pouco importando aonde estiver, esteja inteiro de coração, de alma. Ou seja, permita-se criar o egrégora e o faça com humildade, sempre lembrando que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Enfim, a prece é uma poderosa fonte de recursos enérgicos, o mais poderoso influxo magnético conhecido que eleva o padrão vibratório das pessoas. Porque a prece é a respiração da alma que nos conecta com Deus. Ficou aí para a nossa reflexão, não é? O poder da prece e também dos nossos pensamentos. Nós estamos aqui na Terra para educarmos nossos pensamentos, evangelizarmos, cristianizarmos nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm que ser de otimismo, de esperança, de fé, de boas intenções, de perdão, de paz. Isso sim é uma prece. Isso é uma prece. De resignação, de aceitação, tudo isso é prece. E que são as mais eficazes. Alteridade, não é? Resiliência, tudo isso é prece. E tudo isso são bons pensamentos, pensamento de esperança, na certeza de que Deus vai nos atender no tempo dele. Nós estamos aqui para adquirir esse pensamento. Agora, com a pandemia que nós estamos passando, está difícil encontrar pessoas que estejam com essa linha, essa classe de raciocínio, essa linha de pensamento. Porque as pessoas estão temerosas, todas apavoradas e com medo de contrair a doença e também, o que é pior, de levar para o seu parente. Aí eu pergunto, e onde entra a fé aí? Cadê a fé aí? Cadê a esperança aí? Cadê o otimismo aí? Cadê aquela certeza de que nada acontece por acaso? Cadê aquela certeza que Covid não mata ninguém? É porque chegou a hora. Ninguém morre antes da hora. Isso está escrito no Livro dos Espíritos. Ninguém morre antes da hora. Eu devia ter pego aqui em que capítulo está no livro. Eu anotei, mas não peguei. Mas lá no Livro dos Espíritos está escrito que ninguém morre na véspera. Ninguém morre antes da hora. Nada acontece por acaso. Está faltando essa consciência, não é? Esse discernimento de que é necessário, principalmente num momento como esse, em que todos nós estamos cercados por uma energia deletéria, uma energia mórbida, decorrente da angústia das pessoas que estão espavoridas, apavoradas, tudo com medo, sem sair de casa. Nós vamos ficar nesse marasmo? Não vamos reagir? Não é? Como é que nós vamos reagir? Vamos lutar contra esse estado de coisa para não sermos contaminados por esse câncer. Esse câncer, isso é um câncer que é 1000 vezes pior que o coronavírus. Que é o que sai de dentro das pessoas que são energias mórbidas,
decorrente do medo, do pavor, da falta de esperança, da falta de fé. Bezerra de Menezes, em certa ocasião, falou que uma das coisas mais dolorosas que pode acontecer é todo aquele que perdeu a fé. Para mim, é verdade mesmo. A pessoa que perdeu a fé, para mim, é um vivo morto. Né? Temos que ter fé. Temos que ter esperança. Certeza de que Deus está conosco. Nós somos filhos de Deus. E nada acontece por acaso. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento que ele passou aqui sobre duas situações, dois ensinamentos. O primeiro é sobre o poder do pensamento. Pensamento em energia. Né? E ele cria forma. E depois ele fala do poder da oração. Oração tem poder, que virão através de nossas atitudes e ações e pensamentos. As orações vêm daí. E do nosso trabalho. O trabalho também é uma oração. Fica, portanto, aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.